Exatamente. A gente vai conversar agora com o ex-diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, o Thiago Berriel. Thiago, muito bem-vindo ao Live CNN. Bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar falando com vocês hoje. Thiago, já assim a gente analisando nesse curto prazo, essa iniciação às tratativas para que o Brasil faça parte da OCDE, o que já podemos ter já de reflexo nos próximos meses com esse primeiro passo? É bom a gente entender que é um processo longo, né? Na verdade, esse não foi o primeiro passo. Esse foi um passo importante na trajetória de adesão do Brasil à OCDE, que começou em 2017, quando a gente formalmente fez o pedido para aderir. Na verdade, é um processo que já vem de muito antes, onde a gente vai aderindo às regras. É um processo importante. Eu acho que gradativamente, conforme a gente caminha no processo, vai gerando segurança nos investidores internacionais e nas pessoas que olham o Brasil como uma possibilidade de investimento, seja investimento físico, real, empresas investindo, seja investimentos financeiros, eles começam a olhar o Brasil como um candidato, como alguém que adere às melhores regras internacionais e, além de aderir, tem intenção de permanecer sobre essas regras, aderindo, assim, se comprometendo, né? Se casando com a OCDE. Ali você gera um constrangimento a divergir, a criar regras novas, a discriminar estrangeiro, a tratar mal o meio ambiente, a tratar mal os investidores ou não aderir a essas regras que todos conhecem. Tiago, bom dia para você também, aqui é a Marcela. O senhor falou dessa questão do prazo, né, do processo, que é um processo longo. Diante desse processo longo, em que vários itens ali vão ser avaliados em relação ao Brasil para a entrada na OCDE de fato, quais são os principais obstáculos que o Brasil pode enfrentar, por exemplo, o meio ambiente? Olha, existem uma série de obstáculos, desde questões tributárias até questões relacionadas a meio ambiente. Tem alguns assuntos que vão ser focais. Então, o processo da OCDE é um processo por unanimidade. Então, para a gente aderir, para a gente dar um check, dizer que a gente cumpriu cada uma das exigências para entrar na OCDE, a gente vai precisar de que todos os países membros aceitem. Então, sempre vai ter um país que vai ter um foco numa questão tributária mais específica, outro numa questão de fluxos de capital e de tratar de maneira igual o investidor estrangeiro e o investidor doméstico. E eu acho que assim, a questão ambiental e a questão de governança em geral, de tratamento igualitário de minorias e de mulheres e coisas desse tipo, é uma questão importante para muitos países ali. Então, é algo que a gente vai ter que demonstrar não só boa intenção, mas empenho em aderir às regras. O pedido... Como a gente tem feito, por exemplo... Desculpe. Não, pode continuar. Como a gente tem feito, por exemplo, na agenda econômica, na agenda do Banco Central. O Banco Central tem feito muitos avanços para aderir, por exemplo, no Código de Capitais da OCDE, já há muitos anos, né? Você avalia que possivelmente teremos uma tentativa de acelerar ainda mais esse processo das reformas estruturantes, seja tributária, administrativa, para que aí sim a gente consiga ainda mais entrar na OCDE com menos tempo? Olha, essa agenda de reformas é uma agenda positiva, independente de entrar na OCDE ou não. Principalmente a questão da agenda da reforma administrativa é importante. A gente está entrando num ano eleitoral, é sempre mais complicado, mas é uma reforma importante. A questão da reforma tributária, eu acho que ela está além até da questão da adesão à OCDE. Acho que é uma reforma profunda, que num ano eleitoral é bem difícil da gente seguir adiante, mas vai ter que ser pensada e discutida com calma, provavelmente no ano que vem. Tiago, o que traz de positivo o Brasil participar e ser um membro da OCDE?
Acho que a principal questão positiva é que, para os investidores internacionais, você consegue mapear as regras do Brasil. O Brasil deixa de ser um país capaz de fazer coisas idiosincráticas ao calor do momento ali, da conjuntura política do Brasil, e ele fica comprometido a uma série de regras que muitos países bem vistos pelos investidores já seguem. Então, o investidor não vai precisar olhar como é que o Brasil diferencia um investidor estrangeiro do investidor local, se ele pode mudar de uma maneira muito repentina a taxação. Você tira o risco desse investidor. Ele vai olhar e falar assim, olha, ele adere a esse código de regras, esse código de regras é uma coisa que eu conheço, eu já entendo como ele funciona na França, no Japão e no Chile, então eu não preciso me preocupar em entender as idiosincrasias do país, 2, de que vai haver uma grande mudança, porque uma vez ele está na OCDE comprometido, mudar, desviar do que ele já se comprometeu, é um custo muito grande frente aos nossos pares dentro da OCDE. E isso vai gerar um constrangimento muito grande para qualquer governo. Então, gera entendimento das regras, 2, gera estabilidade das regras para investimento. E num país que precisa de investimento, que precisa crescer, que precisa aumentar o seu produto potencial, isso é uma grande notícia. Tem algum impacto direto para o cidadão comum? No sentido de que gera mais crescimento, gera menos volatilidade nesse crescimento, é uma notícia que melhora as perspectivas de renda, de emprego do cidadão comum. Então, no médio prazo, a gente deveria ver um crescimento maior e flutuações menos acentuadas no nosso crescimento, porque a gente experimentou nos últimos anos é uma grande notícia, é uma grande melhora para o cidadão comum que sofre com desemprego alto, com baixo crescimento, com perda do poder de compra da sua renda. Aí, Thiago Berriel, ex-diretor do Banco Central, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Live CNN e destacar essa importância da OCDE para o Brasil. Foi um prazer.